Nós vamos falar sobre um assunto muito delicado hoje, dentro desse assunto de cosmovisão cristã, que é com relação à ciência. E aí vai incluir um pouquinho sobre tecnologia também, como isso tem influenciado no nosso mundo, e como isso também tem influenciado no meio da vida cristã, né? Então vamos abrir a Bíblia aí, Salmo 19. Salmo 19. Nós vamos fazer uma leitura alternada aqui desse texto, todo o capítulo. Eu vou ler os versículos ímpares, os irmãos leem os pares, fazer uma leitura bem bonita desse salmo aqui. Vai dizer o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. O qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Amém. Antes de nós prosseguirmos um pouco, eu vou falar só um pouquinho desse texto aqui, o que ele quer nos dizer sobre este assunto. Nós temos que responder uma pergunta, e eu queria saber da opinião de vocês. A ciência, ela é dádiva de Deus? Quem pode dizer que sim, quem pode dizer que não? Por quê? Ele que criou. Só isso? É justamente nessa direção aí. A ciência é uma dádiva de Deus, é criação de Deus, é feita por Deus, dada aos homens para que fosse usado para a glória dele. Mas o que acontece aí? A rebeldia humana de Gênesis, que alastra por toda a humanidade, distorce a ciência em um projeto de autonomia em relação ao Criador. A ciência, sempre que ela vai tentar descobrir alguma coisa, né, ela quer não somente descobrir alguma coisa, ela quer que Deus não faça parte dessa descoberta, né? Então ela vai ter uma autonomia. Foi a ciência que descobriu, como que descobriu, da onde que vem. Aí eles vão e eliminam Deus, por conta do pecado. E isso traz graves consequências para a humanidade e para a própria ciência. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Então, qualquer coisa que o homem ele se propõe a fazer, o homem pecador, ele vai querer tirar Deus da história. Por exemplo, você pode não gostar, mas eu acho uma ferramenta maravilhosa, que é o coach. O coach é uma ferramenta maravilhosa. O coach ele não foi criado para ser usado como ele é usado hoje. O coach não foi criado para ser usado dentro da igreja. O coach é uma ferramenta de encorajamento. Se for nos Estados Unidos, várias pessoas eles têm os seus coaches em particular, né? Mas o que acontece? Aí vem
querer misturar coach com teologia, coach com a igreja, aí acaba estragando a ferramenta acaba caindo em descrédito. Assim é com a ciência também. Ela tenta ali tirar Deus do centro, assim como a teologia coach tenta tirar Deus do centro, né? E acaba aí trazendo consequências para a própria humanidade, para a própria igreja, para a própria ciência, para a própria ferramenta, né? Entre outras coisas também que foram criadas boas, mas aí o homem ele faz com que a coisa seja ruim. Por exemplo, música é de Deus ou música é do diabo? Primeira coisa, não existe música de Deus, não existe música do diabo. Essa é uma duologia que fazem, e nós já vimos um pouco sobre isso, né? Mas não existe, tudo é criado por Deus. Um homem veio e corrompeu a música, corrompeu aquilo que foi criado com Deus. Aí a gente faz essa distinção de música de Deus, música do diabo. Não existe música de Deus, música do diabo. Existe música que você pode, deve ouvir, e música que você não ouve. Porque não vai com seus princípios, não encaixa com seus princípios. Mas a música, ela é criada por Deus. Isso que eu estou falando, né? Isso, exatamente. Então, um pouquinho sobre esse salmo aqui. O salmista aqui, ele usa linguagem antropomórfica. Alguém sabe o que significa isso? Paulo sabe. Antropomórfica. Isso, sentimentos, características, né? Por exemplo, mão de Deus. Deus tem mão? Deus não tem mão. Deus é espírito. Mas é uma linguagem para poder atribuir uma característica humana a Deus, né? A Bíblia usa muito dessa linguagem, né? E aqui no Salmo 19 é usado isso, para poder falar de como a criação testemunha da grandeza do Criador. Porque se nós formos pegar, o mar fala, a montanha fala, a natureza fala, nada disso fala. Quem fala é o homem, né? Animal não fala também, animal tem sua característica. Quem fala é o homem, né? Mas é nisso tudo que Deus, ele comunica a sua grandeza. A gente olha para a natureza, olha para a história do homem, olha para as montanhas, olha para o mar, vê lá no horizonte, aquele horizonte infinito, né? Deus fez isso, comunica que há um Criador, comunica que alguém fez aquilo. Então esse texto aqui é marcado por paralelismos, são duas coisas que quer dizer praticamente a mesma coisa. Por exemplo, céus e firmamento, que nós vimos aqui no versículo 1, é a mesma ideia. Céus e firmamento, eles estão fazendo o quê? Estão comunicando, eles estão anunciando, eles estão proclamando, não é falando, né? É se mostrando ao mundo, é se mostrando ao homem, né? Toda pessoa então que olha ali a vastidão do céu, vê aquele céu bonito, cheio de nuvens, ou com nuvens nenhuma, ou à noite aquele céu estrelado, né? Ele está vendo ali que alguém criou aquilo. Há um Criador poderoso e sábio que criou o céu, que criou o firmamento, que criou a terra. Então, voltando aqui a dupla também, dia e noite, ensina o quê? Regularidade e continuidade. É todo dia, é toda hora. É Deus se mostrando ao homem através do dia, através da noite. E contínuo, para todo sempre. Não tem um dia que Deus não se revele ao homem. É por isso que a Bíblia diz que o homem ele é indesculpável. Porque o homem está vendo aí que há um Criador poderoso. Então a natureza não para de destruir os homens. Em todo tempo, ela está nos mostrando que há um Criador. Então, para não ser confundido com os gentios, quem eram os gentios? Todo aquele que não era judeu. E se ele não era judeu, ele era gentil. Ele não era parte do povo de Deus. Então, para não ser confundido com os gentios, que atribuíam personalidade e divindade, o que é isso? Essa cadeira ela tem uma personalidade. Essa cadeira ela é um Deus, ela é divina, ela é santa. Era esse o tipo de pensamento, né? Há os elementos da natureza, como o naturalismo, que nós já vimos também o que significa isso dentro da cosmovisão. O salmista explica que não há linguagem nos céus, na terra, no dia, na noite,
mas a mensagem é clara, para todos quantos queiram ouvir. Não há linguagem nem há palavras, e dele não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. É para que não haja essa confusão aí com os gentios. Então, confins do mundo, quando fala confins do mundo aqui, neste texto, o salmista está admitindo que também os gentios são abençoados pelo Deus de Israel e recebem contínuo testemunho dele. Há distinção, judeu, gentil, mas não é só o judeu que é alcançado por essa graça aqui, pelo Deus de Israel, pelo testemunho da natureza. O gentil também é alcançado por isso. Não somos somente nós que somos alcançados pela bondade de Deus, nós os crentes. Os ímpios também são alcançados pela bondade de Deus. Não uma bondade que salva, mas eles são alcançados todos os dias, todas as noites, pela bondade de Deus. Nós pegamos aqui o final do versículo 4, o sol que é representado aqui, aí pôs uma tenda para o sol. É uma palavra metafórica. Aí o salmista vem trazer a explicação no versículo 5. É como o noivo que sai dos seus aposentos, naquela hora, logo após que ele casou, que ele teve ali sua noite de núpcias, que ele cruzava a aldeia para poder se encontrar com a sua noiva, para poder ter a sua relação com ela. É isso que o salmista está dizendo aqui. Aí pôs uma tenda para o sol. O sol é esse noivo que o salmista descreve aqui, que vai até a sua noiva para encontrar ali a sua amada. Então a segunda parte do capítulo aqui, que vai do versículo 6 em diante, o salmista aqui faz um elogio da revelação especial do Senhor ao seu povo escolhido. Nós já sabemos que existe a revelação geral, que é essa, do versículo 1 ao versículo 5, da natureza, do sol, do dia, da noite, do céu, da terra. E aí também existe uma revelação especial, que é como Deus se dá a conhecer ao homem, ao seu povo escolhido, a quem ele escolheu. Então o salmista usa aí palavras como lei, testemunho, preceitos, mandamento, temor, juízos. Tudo isso para dizer, reforçar na mente do homem a excelência da palavra de Deus e seus benefícios para o próprio homem. O homem não foi criado para poder viver assim, à mercê. Já tinha uma regra lá no Jardim do Éden. Você pode aproveitar aquilo que você quiser, só não come dessa árvore aqui. Então lá do Éden já tem lei, já tem preceito, já tem mandamento. Isso vem trazendo por toda a Bíblia, por toda a humanidade, por toda a história. Então o homem sábio, o homem crente, o homem escolhido por Deus, ele ama a lei, ele obedece à lei, ele se deixa corrigir pela lei. Quer fazer raiva num crente? Confronta ele. Confronta com a palavra. O crente, ou o falso crente, talvez também, ele não vai querer ser confrontado. Ele não vai querer ser disciplinado. Nossa, que igreja é essa que disciplina? Ele não vai querer ter a sua vida trazida de volta para dentro da palavra, para dentro dos ensinamentos da palavra. O pastor só bate, não fala de amor. Evangelho é confronto. Evangelho é amor. Eu não posso falar do evangelho apenas do lado do amor, sem trazer o confronto. Eu não posso falar do confronto sem trazer do amor. E o confronto, ele é amor. Apocalipse vai dizer o quê? Deus corrige aquele que ama. Então não tem escapatória por crente que não quer andar debaixo das leis, do testemunho, do preceito da palavra. Ele tem que ser confrontado para poder voltar. Esse é o propósito da disciplina, esse é o propósito do confronto. Então o salmista termina aqui o versículo 14 com uma oração humilde. As palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Quanta humildade na vida desse
desse salmista. Aqui é um dos salmos mais lindos, dos capítulos mais lindos da Bíblia, que ele traz a realidade de que o homem ele não é ninguém sem Deus. E quando o homem ele reconhece isso, ele vive o temor de Deus, os preceitos de Deus, os mandamentos de Deus, ele pode se contentar e se alegrar e dizer o que o salmista disse aqui nesse versículo 14. Então, alguém conhece a história desse homem aí, Galileu Galilei? Conhece? Esse homem aí é um dos mais conhecidos, talvez aí, das coisas que eu li, o primeiro cientista, assim vamos dizer, do mundo moderno, né? Ele era matemático, astrônomo. Um dia olhando ali no seu telescópio, que não foi ele que criou. As pessoas às vezes atribuem a criação do telescópio a Galileu Galilei, mas foi um holandês, que agora não me lembro o nome, que criou o telescópio. Um dia ele olhando para o céu assim, ele pôde ver uma coisa. Que coisa era essa? Ele defendia que a Terra girava em torno do Sol. Então ele começou a espalhar isso aí. Só que isso era o ensino contrário da Igreja Católica. E a Igreja Católica nessa época aqui, ela tinha uma extrema força junto com o Estado. Não eram divididos Estado e Igreja. Igreja e Estado eram unidos. Muitas vezes o Estado mandava na Igreja, muitas vezes a Igreja mandava no Estado. Então esse ensino de Galileu Galilei, que ele começou a difundir, era contrário ao ensino da Igreja Católica. Porque para a Igreja Católica, a Terra era o centro do universo. Então Galileu Galilei, assim como Lutero, assim como outros reformadores, ele foi excomungado pela Igreja Católica, preso, depois ele foi morto. Basicamente essa é a história de Galileu Galilei. Então nós estamos aqui em 1564 a 1642. O ano que ele morreu aqui eu não me recordo. Mas sabe quando que a Igreja Católica ela foi realmente perceber que ela estava errada? 2016. Ela reconheceu que ela estava errada e o que Galileu Galilei falava e difundia na sociedade, ele tinha certa razão. Só que aí já era tarde demais, Já tinham executado um homem, E mesmo se não tivesse executado, ele já teria morrido há muito tempo. Então de lá para cá, muita coisa mudou na igreja cristã em geral. Tem a história da reforma, entre outras histórias na vida da igreja, mas também mudou no mundo científico e também mudou na sociedade. Porque, por exemplo, agora a igreja e o Estado, eles são distintos. O Estado ele não tem poder sobre a igreja. E a igreja não tem poder sobre o Estado. Já falei aqui no estudo bíblico que se a igreja não quisesse fechar na pandemia, ela não fechava. Por quê? Porque ela tem garantido por lei que ela pode ficar aberta, que o Estado não pode interferir na vida da igreja. Só que aí, por uma questão de consciência, as igrejas fecharam. Algumas não fecharam, mas outras fecharam. Então o Estado não pode interferir na vida da igreja. Pela palavra de Deus, o crente, o cristão, ele tem até o direito de desobedecer ao Estado, se o Estado estiver ferindo a palavra de Deus. Então hoje em dia seria inimaginável acontecer o que aconteceu com Galileu Galilei. Seria imaginável acontecer que uma descoberta científica, ela teria que ter a avaliação da igreja para que pudesse ser certo ou errado. Hoje, nos nossos dias, é inadmissível isso. Então, mesmo que uma teoria científica fosse considerada herética pela igreja, como a igreja considera várias coisas que a ciência aí descobre e que traz à tona, como erradas. Certamente. Mas a sociedade não daria nenhuma importância a isso. E nenhuma instituição religiosa teria permissão para tomar providência contra a vida de qualquer cientista.
nessa terra. Então hoje já não acontece mais o que aconteceu na época de Galilei, né? Então, essas duas perguntas aqui, ó. Cristianismo e ciência não se discutem? O cristianismo, ele é contrário à ciência? Sim ou não? Não? Como que nós cristãos, então, temos que nos comportar com a ciência? Com as descobertas científicas? Está por aí, né? O cristão, ele vai tratar com a ciência, não é com a emoção, é com a razão, é pensando, é tendo a mente renovada, né? Por isso está escrito aqui, razão sim, racionalismo não, e que são coisas diferentes, né? Por exemplo, essa é a primeira coisa a ser dita, o cristianismo, ele não se opõe à razão. Por mais que o crente de hoje, ele não queira, o crente de hoje, ele queira viver baseado na emoção, né? Crente tem que pensar. Crer é pensar. Ter fé é ter razão, é pensamento. Não é emoção. A nossa fé, ela não é fruto de emoção, ela é fruto de razão. Daquilo que nós ouvimos e cremos. E proclamamos, né? Então, o cristianismo, ele é uma religião da mente. É uma religião do pensamento. E a cosmovisão cristã, ele vê a racionalidade humana como um importante aspecto da criação. Porque o homem, ele foi criado à imagem de Deus. E até hoje ele é imagem e semelhança de Deus. Mas o que acontece? Por conta do pecado que consumiu o seu pensamento, né? Ele tem a imagem e semelhança hoje distorcida. Ele tem a razão distorcida. E aí, sem a razão, ele não consegue obedecer o mandato cultural que o Senhor Deus deu ao homem. Que mandato é esse? Vamos lá ver Gênesis 1. Olha só a ordem que Deus dá ao homem, ó. Também disse Deus, versículo 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Esse é o mandato cultural do homem, né? É o que o Senhor requer do homem. Ah, mas nós vivemos no Novo Testamento, no tempo da graça, Jesus veio. Não importa se Jesus já veio, se nós estamos no tempo da graça, se nós vivemos no Novo Testamento, está aqui a palavra de Deus. Ela não cessou. Ela continua ainda esse mandamento aqui firme para o homem. O homem tem que fazer isso aqui. O homem que não faz isso, ele está indo contra a palavra daquele que o criou. No capítulo 2, versículo 15, ó. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Olha o mandato cultural do homem aqui, né? Está aí. Tudo aqui é para o homem cultivar e guardar. Zelo pela igreja. Tudo aqui é para o homem cultivar e guardar. Na sua casa, tudo lá é para você cultivar e guardar. Cuidar e guardar. É o mandato do homem. Mas por conta do pecado, o homem não faz isso. O homem age numa racionalidade. Então polui o mar, polui a terra, né? Não cuida dos animais, distorce tudo que Deus pediu, mandou, ordenou que fosse feito pelo homem, né? Então a racionalidade integra a estrutura criacional da humanidade, né?
podemos ver antes do pecado, a racionalidade de Adão, ela estava ligada a Deus. Ela estava ligada a Deus. Ela estava ligada ao relacionamento com Deus. Deus vinha toda a viração do dia, 5 pouquinho, 6 horas, por aí, 6:30, vinha se encontrar com Adão. Por quê? O pensamento de Adão estava em Deus e o pensamento de Deus estava em Adão. Era esse relacionamento que a queda quebrou. Então a nossa razão, ela é limitada pelo simples fato de que somos criaturas finitas. Onde estava você quando o Criador foi lá e criou todas as coisas? Nós somos finitos. Deus é o único infinito. Ele vive e reina para todo sempre. Ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim. O alfa e o ômega. Nós não, nós temos prazo de validade. Uns duram mais, outros duram menos. Como o Paulo não está aqui, o Nelson está aí, ó. Está durando. Não se sabe até quando. Eu posso ir primeiro do que ele. Mas ele está aí, já está aí com seus 60 aí? 8. Aí, ó. Graça de Deus sobre a vida dele. Nós também temos graça de Deus sobre a nossa vida. Mas nós temos prazo de validade, nós somos finitos. Então, por outro lado, a cosmovisão cristã leva a sério a queda e seus efeitos. A queda trouxe esse efeito da racionalidade. O homem pensar apenas em si mesmo. O homem pensar apenas como lhe convém. É por isso que o Salmo 10, versículo 4, vai dizer lá que o homem olha e diz: não a Deus. Não a Deus. Por quê? Porque a sua razão ela foi corrompida. Ele está agindo de forma racional, Ela foi arruinada e agora o homem experimenta uma indisposição para aquilo que é bom, para aquilo que é belo, para aquilo que é justo, para aquilo que é verdadeiro. Perdeu-se os padrões. Já reparou isso? A pós-modernidade tirou os padrões. O feminismo tirou os padrões. A ideologia de gênero tirou os padrões criados pelo próprio Deus e colocou agora os padrões desses tipos de pensamentos, como nós já vimos aqui. Então Paulo lá em Romanos, ele vai dizer que os homens se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Vamos dizer aqui, Romanos capítulo 1, você pode ler lá depois. Por que o homem, ele está aí cada dia mais crescendo o homossexualismo? Não é porque é moda. Não é porque faz bem para o homem. Pode ler Romanos 1. É porque o homem tornou nulos seus próprios raciocínios. Ele quer viver como lhe apraz. Acha que nesses tempos de Paulo não existia gay? Há pesquisas aí que de 10 homens, 8 eram homossexuais. Então já existia. É por isso que ele está falando. É por isso que ele combate isso. Mas isso aí é simplesmente o homem se entregando aos seus próprios caminhos. Não é moda, não vem de berço, não nasceu desse jeito. O homem sem Deus, ele quer andar nos seus próprios caminhos. Ele está cego espiritualmente. Por isso que Paulo fala isso aí. Seus pensamentos se tornaram nulos, eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Cegueira espiritual, que impede que ele perceba que há um Deus que o ama, que há um Deus que quer cuidar dele, e que ele pode se chegar a esse Deus mesmo sendo um gay. Só que aí ele não vai continuar o mesmo. Um dia eu fiz uma visita a um albergue aqui, em Belo Horizonte, moradores de rua, e tinham lá que ele disse para mim que ele era gay, e por isso que ele não conseguia e não poderia se achegar a Deus. Por quê? Porque Deus não iria aceitar ele. Então esse é o tipo de pensamento. Deus não me aceita. Deus ama o gay, Deus ama o hétero, Deus ama o adúltero, Deus ama o mentiroso. Mas Deus exige que ele tenha que morrer. Morrer para si mesmo e viver para Deus. Venha como está, mas não permaneça.
como você veio. Essa é a história do Evangelho, a mudança, a transformação. Mas o homem que não quer isso, que não ouve isso, ele está cego espiritualmente, né? Ele demonstra que o pecado obscureceu a sua mente. Ele não consegue crer nesse tipo de coisa. Então o ser humano não enxerga o que está evidente, nem conclui o óbvio. Há um Criador. Há um Criador. Há uma causa primeira. Então o pecado ele afetou, inclusive, a maneira como o homem entende a realidade. O homem já não tem uma cosmovisão definida. Cada um pensa como quer, né? Cada um pensa como quer. É esse o mundo de hoje. Cada um tem a sua cosmovisão, né? E quanto mais o homem se afasta de Deus, mais ele se afasta do próprio homem, mais ele se afasta da natureza. Porque ele não consegue pensar, ele não consegue crer. Então a Bíblia vai nos mostrar que há um Criador que sustenta a racionalidade do homem após a queda, que continua cuidando do homem, que continua amando o homem, que continua fazendo, né, ali a sua bondade com o homem, que continua dando inteligência para que o homem ele progrida na vida, que continua permitindo o avanço da ciência, da humanidade, da tecnologia, através do homem. Isso se chama graça comum. Alguém sabe o que é graça comum? Acabei de falar? Basicamente, só chove em cima da sua casa? Só faz sol em cima da sua casa? Não, é para todo mundo. Chove para o rico, chove para o pobre, para o branco e para o preto, em níveis às vezes, né, diferentes, mas está para todo mundo, faz sol para todo mundo. Eu estava conversando ontem lá na reunião do presbitério lá, o rapaz falou que ele morava em Salinas, aí ele falou que é no mínimo 8 graus acima aqui de Belo Horizonte. Eu falei, nós estamos no céu então, graças a Deus, daqui não sai, daqui ninguém me tira. Então o apóstolo Paulo reconheceu a precisão com que o poeta pagão, lá no livro de Tito, descrevera os cidadãos de Creta. Olha só, vamos ver lá, ó, Tito capítulo 1. Eu vou até andar que eu preciso acabar isso hoje. Tito capítulo 1, lá no versículo 12, olha só. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses de Creta, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Olha o confronto de Paulo. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Ou seja, não deixem de ser isso para que sejam sadios na fé. E não se ocupem com fábulas judaicas, histórias da carrocinha que fala, né? Carrochinha. Não dê ideia para isso, nem com mandamentos de homens desviados da verdade, falsos cristãos. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. E no tocante a Deus, professam conhecê-lo, como muitos hoje professam conhecer. Falar que crê em Deus é fácil, né? Entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Olha o confronto que Paulo traz aqui. Por quê? Porque esse poeta pagão aqui estava ali disseminando um falso ensino. E estava lá os crentes indo atrás do falso ensino, indo atrás de Epimênides. Paulo, vocês têm que voltar. Volta porque vocês estão tudo errado. Vocês estão sendo reprovados, vocês estão sendo desobedientes, abomináveis, né? Moisés também teve que aprender ali quando a coisa estava saindo da sua situação, do seu controle com o seu sogro. Aqui é um dos argumentos para o pequeno grupo, né?
uma multidão ali seguindo Moisés, que Moisés não dava conta de cuidar daquela multidão. Vem o seu sogro, né? Se fosse a sogra, eu acho que seria alguma coisa ruim que ela ia falar, né? Mas veio o sogro, né? Veio o sogro, falou: Moisés, pega aí homens tementes a Deus, homens crentes de verdade, né? Traz ele para o seu lado, e cada um cuida de uma porção de pessoas. Aquelas coisas que forem fáceis de resolver, eles resolvam. Aquelas coisas que foram difíceis de resolver, eles trazem para você. E foi isso que Moisés, ele fez aqui. E aí todo o povo conseguiu ser cuidado. Por quê? Porque havia pequenos grupos, onde cada um cuidava de si. Então, Moisés teve que pensar, teve que deixar o orgulho de lado, para poder dar voz ao seu sogro. Então, o cristianismo, ele aprecia, acolhe e aprende com o conhecimento que Deus distribui entre os homens em geral. Cada um aqui tem um dom especial de Deus, e que unidos nos faz ser um, e que nos ajuda na expansão do evangelho, na expansão da igreja. Quando nós deixamos o orgulho falar mais alto, aí criamos confusão, que é criada por nós mesmos. Então o problema começa com o racionalismo, a ideia de que a razão é a única autoridade e fonte de conhecimento da verdade. Não importa o que a Bíblia diz, importa o que eu penso, importa o que eu quero para a minha vida. E isso não é a forma correta, né? Ganhou força aí com o humanismo no século XVI, né? Que é a manifestação do antigo desejo humano de ser igual a Deus, que foi o que causou a queda. Então, quando nós olharmos para a ciência, nós temos que aprender a pensar com a ciência, né? Não descartar, porque o cristianismo não faz isso. O cristianismo não descarta a ciência, né? A ciência, sim, descarta o cristianismo, né? Porque ela quer ser autônoma, ela quer ser independente de Deus, assim como o homem também quer ser, porque ele é da racionalidade. Então, outra coisa aí, a segunda coisa a ser dita é que o cristianismo não se opõe à ciência. Olha só, ciência sim, ok, materialismo não. Se nós formos pegar essas religiões aí, por exemplo, o hinduísmo, que crê que o mundo é uma continuidade da divindade, o mundo é Deus. O politeísmo, por exemplo, pluralidade de deuses. A Sheila é um Deus, a Carol é um Deus, a Mara é um Deus, o seu Nelson aqui é um Deus. Pluralidade, e eu posso adorar todos eles juntos, né? Budismo aqui, que é a manifestação irreal dos desejos. O animismo, que é o local da atuação de espíritos caprichosos, crê que os espíritos eles estão aí rondando, estão nos rondando. Então todas essas religiões, elas jamais poderiam fornecer uma base para crer na acessibilidade e no valor do mundo material. Não por acaso foi no Ocidente cristão que a ciência moderna ele floresceu. Somente o cristianismo ele vem trazer essa igualdade com a ciência, né? Por exemplo, em 1660 foi fundada a Royal Society britânica, né? Que trouxe aí o avanço do conhecimento da ciência para o mundo, através dessa instituição aqui, né? Porque até o século XVIII, os cientistas investigavam o universo com o pressuposto de que sua ordem e racionalidade se deviam a ter sido feito por um criador inteligente. Então, olha para o mundo, alguém criou isso. Bom, alguém criou o mundo. Até o século XVIII se pensava dessa forma. Há uma causa primeira. Depois disso, né, eles poderiam crer algo sobre Deus baseado em 2 livros. Que livros são esses? A Bíblia e o outro livro? A natureza. Então olhava para a Bíblia, via Deus. Olhava para a natureza, via Deus como criador e sustentador.
Então eles criam que se teólogos e cientistas desempenhassem bem os seus respectivos papéis, não haveria nenhuma contradição entre cristianismo e ciência, porque cada um estava servindo a Deus. Depois disso, a pesquisa científica ela se comprometeu com o materialismo, que nós já vimos o que significa aqui. O conceito de que tudo que existe é matéria, não a causa natural no universo. Então não há criador, o mundo veio da matéria, somente dali. E aí cresce aquela teoria do Big Bang. Houve uma explosão e que dessa explosão o mundo foi criado. É daí que vem. Do evolucionismo darwinista, que é tanto ensinado nas escolas. Da origem do universo da vida, que traz uma autonomia do homem em relação a Deus. É daí que vem. É do materialismo. Então é claro que o método científico nem pode comprovar a existência de Deus, tampouco provar que apenas a matéria existe. Quem, moço? Teístas. Ah, o design inteligente. Há um criador inteligente por trás de todas as coisas. Esse criador é o Senhor. Então, a existência de um criador, ela é lida como não científica, ela é lida como uma existência religiosa. Está na mente do homem, é religião criada por homem. Então, a ciência moderna passou a fundamentar seu trabalho sobre o pressuposto de que o universo ele é fruto do acaso. Como que o mundo foi criado? Foi por acaso, tinha lá uma matéria lá e explodiu e foi criado o mundo. Depois, Adalto Lourenço, um pastor presbiteriano, especialista aí na área científica, ele vai tirar muitas dúvidas aí. Entretanto, na prática, ela ainda precisa do pressuposto de que há ordem no universo. Como que o Sol ele nasce e depois ele se põe? Como que a Lua nasce e depois ela vai embora? Como que há ondas no mar, se o mar está assim, assado? Como que a gente consegue olhar para o céu à noite e pensar que vai chover no outro dia, ou que vai fazer calor no outro dia? Isso tudo é ordem. Para o materialista, é acaso. Para o crente, é Deus. Então, o cientificismo rejeitado. Onde que nós temos ali que rejeitar a ciência? Me responda aqui, não firam ninguém, não citam ninguém, dê apenas opinião. A possibilidade de diagnosticar uma doença grave na criança durante a gravidez significa que se pode descartar o feto? É o que a ciência defende. A gente tem que ir com a ciência no que diz respeito a isso? O crente? Não. Pois é. Então há casos aí. O único que tem direito é Deus, diante da palavra de Deus. Isso a gente, como cristão, rejeita. O homem que não quer rejeitar isso, o que ele está fazendo? Ele está pensando em si mesmo, está tirando Deus da história, e está pensando somente nele. Outra pergunta, depois a gente pode trazer um estudo somente sobre isso. É justo que laboratórios farmacêuticos cobrem caros por suas descobertas, enquanto as pessoas pobres continuam doentes? Para mim, teoria minha, nós já temos cura para a AIDS, nós já temos cura para o câncer. Olha, por que que essas curas por meio de remédios, elas não são trazidas para a sociedade? Porque aí os donos farmacêuticos aí da ciência, eles vão perder dinheiro. Então é o homem pensando com a razão, com a racionalidade, aliás, pensando nele mesmo. Foi bem. O egoísmo.
Entre outras também doenças que nós provavelmente já tem cura aí, só que o homem, ele não traz isso à tona. Então isso nós temos que rejeitar. Então a ciência moderna cresceu sobre os princípios da racionalidade da criação, a capacidade humana de compreender e cultivar a natureza e a apreciação do mundo físico. Então o que tem no mundo aqui que nós possamos descobrir de diferente. O que tem na natureza que nós possamos descobrir de diferente. O que tem no homem que nós podemos descobrir de diferente. Aí no resultado final ele vai querer excluir Deus. Então a natureza passou a ser vista como um mecanismo a ser manipulado. O homem como conquistador do reino natural pela mente, pela razão, racionalidade. O mundo físico como o único que importa. O que importa é aqui e agora. O que vem depois não nos importa saber. Queremos saber o que existe hoje, o que é real hoje. Então o humanismo elevou a razão à condição de supremo tribunal. O que importa é o que eu penso, o que importa é o que eu acho. Está aparecendo aí, né? Deixa quieto. Ah, já ouviu falar. Uhum. Tem que ir para a justiça para poder conseguir. É a realidade dos nossos dias, infelizmente. Né? Trazendo aqui novamente aqui, a racionalidade do homem, hoje ela é o Supremo Tribunal. Né? É ela que manda. Importa o que eu penso, como do jeito que eu quero pensar. Né? Para o conhecimento da verdade, especialmente da verdade científica, que se tornou o campo de atividade da era moderna, dos nossos dias. O que importa é o que a ciência diz. Acabou. A ciência foi assumindo áreas de um novo evangelho, olha só. É uma religião, é um novo evangelho, com a promessa de um futuro melhor construído pelas mãos humanas e sem a intervenção divina. Né? Aquilo que eu falo. Quanto mais o mundo ele está inteligente, quanto mais tecnologia está sendo criada no mundo, mais o homem está ficando burro. E mais o homem está sendo descartado do mundo. Né? Eu me vi uma reportagem uma vez de que há lugares na Europa em que não precisa mais de homem. Bares, restaurantes, né? É tudo feito através da máquina. Então isso é preocupante. Há lugares já que o homem ele entra, né? Ele entra através do seu cartão de crédito, ele consome tudo através do seu cartão de crédito, através da tecnologia, né? Vai chegando tudo para ele e o homem não mais precisa ser usado. É o avanço da tecnologia, é o avanço da ciência. Né? Então, a promessa da ciência é essa. Quanto mais a ciência evolui, mais o mundo evolui também. Né? E deixa evoluir, porque também é o princípio bíblico. Chega lá, quando você pensar que tudo está bem, o Senhor vai retornar, o Senhor vai vir. Quanto mais tecnologia, quanto mais ciência, mais briga na vida do homem. Quanto mais tecnologia, mais ciência, mais o homem quer ser autônomo em relação a Deus. Vem cá, o que é mais fácil hoje? Você quer emagrecer? Você passar na faca ou você ir fazer um exercício, fazer uma dieta? É a faca. Olha aí. Vão criando mecanismos. São mecanismos. O Walter estava falando ali que já tem aí sendo vendida carne criada no laboratório, né?
Carne criada no laboratório. De frango, olha aí. Mas, por exemplo, nós temos a menina aqui que faz botox, a filha da nossa irmã Patrícia ali, nada contra. Você pode ir lá, você pode fazer o que você quiser. Mas qual que é o pensamento? A pessoa faz uma vez. Eu achava que o negócio durava para sempre. Ela falou comigo que dura 6 meses. Se o homem faz uma vez, gostou, o que ele vai querer fazer? De novo, e de novo, e de novo, até que ele se torne dependente disso. Aí é a mesma coisa com a gente. A gente quer... você tem jeito não. Nem nascendo de novo, como dizem aí. Né? Então é um homem querendo ser independente e usando a ciência para isso, porque a ciência promete um mundo melhor. A tecnologia promete um mundo melhor. Tem carro hoje que já estaciona sozinho. Tem carro que dirige sozinho. Né? Quem é que não vai querer isso? Promete um mundo melhor. Não precisa de intervenção divina, não precisa de Deus. É tudo o homem. Então a tecnologia nos fascina porque torna concreta a esperança de uma vida sob controle. Eu quero lá ficar com a boquinha mais preenchida, eu vou lá na Patrícia e faço. E me sinto bem. Ela me faz me sentir bem. Então eu tenho aquilo ali sob controle. Toda vez que eu quero ter a boquinha daquele jeito, eu vou lá e pago e tenho a boquinha daquele jeito. E tem a ruguinha aqui esticada. É o nosso controle, é o meu dinheiro que paga. É isso que faz. Nada contra, novamente, o empreendimento da moça ali. Se você quiser fazer, pode fazer à vontade. Até eu tenho vontade de fazer. O negócio falta faz-me rir. Então nós somos fascinados por máquinas, porque elas nos dão essa sensação de eficiência, de exatidão, de autonomia, nos tornam poderosos, seguros diante da vida. Caixa eletrônico. Quem é que enfrenta fila de caixa para poder pegar dinheiro? Ninguém. Caixa eletrônico. Pix, olha aí, é tecnologia, tornando a vida do homem melhor. Então a ciência e a tecnologia são a religião de um mundo sem Deus, mas o seu evangelho é uma mentira. Ele pode estar lá bonitinho, com a boquinha assim, com o seio, empinadinho, durinho, tudo no lugar, direitinho, mas se ele morrer sem Deus, ele vai para o inferno. Não adianta. No final da vida, ele vai reconhecer que tudo isso aí, como o Salomão reconheceu, é vaidade. Correr atrás do vento. Novamente, se quiser fazer, vai lá, paga e faz. Não estou falando mal, não. Vai lá e faz. É você com sua vida. Eu queria ir lá esses dias, sou doido para fazer um laserzinho aqui. Está faltando A criação já não pode ser abordada sem alguma medida de engano, pois tanto a natureza quanto o pesquisador sofrem a corrupção do pecado. O pecado está no homem em todas as áreas da sociedade. Em todas as áreas da sociedade. Então, a ciência promete um progresso em todas as áreas da vida. Todas. Mas nunca será alcançada pelos meios humanos e materiais. Nós vamos ver que o homem ele é necessário. Que Deus ele é necessário. Mas a ciência e a tecnologia querem cada dia tirar o homem de campo. Terminando aqui então. Tanto teólogos quanto cientistas investigam o campo de saber a revelação de Deus. Da onde que Deus vem? Onde que Ele está? O que que Ele fez? A gente quer, às vezes, descobrir isso aí. Aquelas perguntas. De onde eu vim? Para onde eu vou? Quem eu sou? São perguntas que estão no nosso coração. Mas o cristianismo e não a ciência, ela que diz isso para nós. A causa primária de que tudo que existe no universo é Deus. Não são partículas de matéria, não é a força gravitacional, não é o DNA. Nós viemos de Deus. O mundo veio de Deus. É isso que a Bíblia nos ensina, é isso que nós temos que pensar.
Então a fé não teme a ciência, né? Pelo contrário, ela alerta os cientistas que tentam ignorar Deus, mas ela alerta de que há um Deus, né? É como um ateu, como diz Augusto Nicodemos, ele pode mergulhar no fundo do mar, chega lá no chão do oceano, ele vai ver que há Deus. Ele pode mergulhar dentro de um copo cheio de água, quando ele chegar no fundo do copo, ele vai perceber que há Deus. Assim é a ciência, assim é a tecnologia, né? Pode chegar lá no ápice, mas lá ele vai ver que há Deus. Esse Adalto Lourenço, ele diz muitas coisas assim, sensacionais, né? Estava vendo hoje um vídeo de manhã, estava vendo um vídeo lá de guitarra com o Daniel, aí ele mexeu no dedo assim no celular e apareceu o vídeo. Ele falando que todas as religiões, né, têm um princípio, né, e ela vai querer alguma coisa do homem. Aí ele falou, o cristianismo não, Deus é diferente, Deus não precisa de nada de um homem. A gente pode ver nas coisas criadas. Aí ele começa a falar lá, não me recordo bem. Todas as áreas são formadas por três coisas, né? Átomos, nêutrons e elétrons, se não me engano, aí, quem pode me ajudar, né? Prótons, nêutrons e elétrons, né? Aí vai vindo tudo de 3 em 3. E aí ele traz para Deus. Deus é o quê? Pai, Filho e Espírito Santo. Talvez eu não consiga aqui te trazer com exatidão, mas procura depois esse vídeo na internet. Manda lá, né? O ateísmo, que também está inundado ali na ciência, né, ele também traz consequências sociais. Por exemplo, o crescimento do relativismo. Lembra da racionalidade? Eu penso aquilo que eu quero, não existe padrão. Isso é relativismo, que está inundado no meio do nosso mundo hoje, e às vezes também no meio da igreja, né? E a desvalorização da vida humana, como nós respondemos a pergunta aqui sobre o feto. Então, qual que é o valor da vida? A vida tem valor? Qual que é o valor da vida? Não dá para considerar. Você pode, como muitas pessoas receberam, por exemplo, dinheiro lá da barragem de Brumadinho, mas não paga. A vida, ela não tem valor econômico. A vida, ela só tem valor porque foi Deus que fez. Então toda a vida ela tem o seu valor porque Deus a criou, né? Pensadores ateus buscam preencher o vazio moral e existencial, né, usando a ciência, usando a tecnologia, né, e descartando o Senhor, né? Mas no final sobra apenas uma sociedade com grandes avanços tecnológicos, mas um retrocesso humano. Aquilo que eu falei, quanto mais tecnologia, mais o homem está ficando burro. Quanto mais tecnologia, mais o homem está brigando entre si. Não tem jeito. Então você vê as descobertas científicas. A última pergunta aqui, a última coisa aqui. Você vê as descobertas científicas como uma ameaça à sua fé? Ameaça a nossa fé? Sim ou não? Se a gente deixar levar pelas fábulas judaicas, como nós lemos lá no texto, as velhas caducas, né, nada contra, ela vai ameaçar a nossa fé. Mas se a gente for firme naquilo que nós cremos, formos firmes na palavra de Deus, nós podemos conviver com a ciência de forma tranquila, no nome de Jesus. Amém?